Vitrines cheias de delícias, cada prato mais bonito que o outro. Mas a beleza que estimula o paladar também esconde perigos para a saúde. A vida moderna aumentou a distância entre o homem e os alimentos naturais. Os sabores de hoje têm excessos de substâncias que fazem mal ao organismo. Existem vários alimentos hoje presentes na mesa do brasileiro, na mesa do goiano, que são vilões de determinadas doenças crônico-degenerativas. Entre elas o açúcar, o sal, o carboidrato. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, a alimentação inadequada é classificada como a segunda maior causa da doença. Em países em desenvolvimento como o Brasil, ela é responsável por até 20% dos casos de câncer. A lista de alimentos presentes no nosso dia a dia que podem fazer mal é grande. Óleos vegetais, como o de soja, sal e açúcar refinados, carboidratos, e eles estão presentes em muitas opções. Esta médica dá alguns exemplos de refeições comuns que fazem mal. Refrigerantes. Quando você toma um copo de refrigerante, esses derivados de cola, mas qualquer refrigerante, porque o refrigerante, metade do copo, se você for computar, é açúcar. E o resto é uma água lá com conservantes, acidificantes, saborizantes. Então, de valor nutricional não tem nenhum. Então, o refrigerante diet é o pior, porque ele ainda tem esses adoçantes que são, principalmente quando era o aspartame, altamente cancerígeno para o cérebro, para outros órgãos, mas principalmente para o cérebro. Sonho. É um alimento altamente gorduroso, com muita farinha, né? A farinha de trigo também contém o glúten, é uma quantidade que foi... A farinha de trigo não é a mesma farinha de trigo do tempo de Cristo, que antes era o trigo sarraceno. Com o tempo, com a modificação genética para o trigo produzir mais, então aumentou mais a quantidade do glúten, e esse glúten ele tem um efeito como se fosse uma cola no nosso intestino. Tá? Então ele forma, digamos, ele danifica a parede do intestino, e essa parede danificada faz com que essa proteína que tem no glúten vá para a corrente sanguínea. Batata. Um dos piores alimentos cancerígenos é a batata frita. Por quê? Além da acrilamida da batata, quando ela é aquecida, temperaturas muito altas, o óleo, além de ser um óleo vegetal, ainda é um óleo vegetal reaproveitado. Quanto mais você reaproveita esse óleo, mais cancerígeno ele se torna. Então, quando você está comendo batata frita, imagina, você vai num lugar, vocês acham que eles vão trocar o óleo para fritar cada batata? Eles só vão acrescentando mais naquele que já está todo contaminado. E ele produz uma substância chamada acreloína, que é igual um combustível de automóvel. Falta uma molécula lá para virar combustível. Tá? Então, a acrilamida é altamente cancerígena. Então, um dos alimentos mais cancerígenos que todo mundo come toda hora e acha uma delícia, e realmente é uma delícia, é a batata frita. Pizza congelada. Tudo que é congelado com farinha, então tem que ter muito conservante. Então, pizza congelada, esses alimentos que tem farinha para durar mais tempo, tem que acrescentar muitos produtos químicos, e isso tudo é cancerígeno. Com uma lista tão grande de alimentos que podem fazer mal à saúde, você deve estar pensando que não pode comer mais nada. Felizmente, é possível fazer substituições. Veja só alguns exemplos. Óleo vegetal. O que é que nós temos hoje de óleo em termos de saúde, que sejam óleos bons? Se você for fazer uma alimentação em alta temperatura, acima de 180 graus, o óleo de coco é uma excelente opção. Por quê? Porque ele tem uma parte do óleo que é de gordura saturada, e essa gordura saturada ela se comporta melhor em altas temperaturas. Já se você for temperar uma salada, o ideal seria um azeite de oliva, virgem de preferência ou extra virgem, porque ele também é rico em gorduras monossaturadas, que são gorduras saudáveis. Mas esses azeites não suportam a altas temperaturas. Então, dependendo do que você quer fazer na tua alimentação, você pode optar por um e por outro. O que também nós estamos trazendo de volta hoje com força é a utilização da banha de porco, né, que nossos avós utilizavam. E por que a banha de porco? Porque também ela tem um equilíbrio entre as gorduras. Ela tem gordura saturada, poliinsaturada e monossaturada. Então é uma gordura mais completa. E só lembrando, gente, que a gordura ela faz parte da dieta, desde que ela seja equilibrada. Ou seja, você equilibrou esses tipos de gordura, você tem uma dieta saudável e equilibrada. Sal refinado.
O sal hoje branquinho que você encontra na sua mesa, o que é que ele contém? Ele contém apenas cloreto e sódio, nada mais do que isso, além de ser enriquecido com iodo. Nós temos hoje como opção o sal rosa do Himalaia. Qual é a diferença entre esses dois sais? O sal rosa do Himalaia, ele mantém todas as suas propriedades naturais, inclusive com a presença de 84 nutrientes naturais que o sal traz e não é tirado do sal rosa. E um outro detalhe, ele consegue dar o salgar, ou dar o sabor mais salgado, 2 vezes mais do que o sal normal de cozinha. Ou seja, ele é mais natural, é mais saudável e dá um melhor resultado na tua alimentação usando pouco. Carboidratos. Qual é a diferença entre o carboidrato simples que você encontra no supermercado, que é o arroz branco tradicional, e um arroz, por exemplo, um arroz integral? Número de fibras. O arroz branco, ele se transforma muito mais rapidamente em açúcar dentro do teu corpo. E nós chamamos isso de alimento de alta carga glicêmica, ou índice glicêmico alto. E o arroz integral, ele tem uma carga glicêmica menor, ou seja, ele demora mais para se transformar em açúcar dentro do teu corpo. Então esses integrais, eles são mais saudáveis para você, porque ele não dispara a glicose, não dispara açúcar no teu corpo. Com isso, você consegue controlar o teu peso com muito mais tranquilidade do que se comer alimentos com alta carga glicêmica, que seria o arroz branco. Renato diz que faz tempo que procura evitar os alimentos que fazem mal. Café e sucos, ele ingere sem açúcar. O arroz do dia a dia é o integral. O óleo vegetal foi substituído pelo de canola. O engenheiro civil lembra que no começo a mudança foi difícil. A dificuldade existe, né? Porque é uma mudança de hábito. Então, por exemplo, se você é aquela pessoa que um dia você come lasanha, no outro dia você come um fricassê, um dia você quer ir comer um churrasco, você mudar para coisas mais naturais, tipo, vou começar a comer mais salada, vou diminuir das outras coisas, essa mudança mexe com a pessoa, né? Isso é inegável, né? Mas à medida que você começa a perceber os bons resultados, você também começa a trabalhar para isso funcionar. Renato não é o único a tentar se livrar dos alimentos prejudiciais à saúde. Nesta loja de produtos naturais, pessoas como ele, seja por recomendação médica ou por opção de vida, fazem caminho semelhante. A tendência hoje, do mundo que nós vivemos, nessa intensa procura de saúde, é procurarmos alimentos mais saudáveis, menos química, mais natural, para termos ganhos de qualidade da alimentação associado com atividades físicas. Quais são os principais produtos que você procura consumir ou até substituir? Bom, principalmente os grãos integrais, né? Os açúcares também, a gente muda por o açúcar branco pelo mascavo ou demerara. Então, assim, tentar uma alimentação funcional, que a gente chama hoje em dia, né? Visando tanto colesterol quanto diabetes. Nas ruas, tem mais gente de olho na alimentação. Você procura ter uma alimentação saudável? Sim, principalmente eu procuro comprar alimentos ali da agricultura familiar, que não provém de agrotóxico, né? Sem açúcar, é tudo zero. A empresária Daiane Bastos também mudou os hábitos alimentares. Aos 23 anos, ela chegou a pesar 97 quilos. Grávida, o excesso de peso ameaçou a vida dela e do bebê. Resultado, teve que fazer um parto prematuro. Depois do nascimento do filho, ela entrou na academia e mudou o hábito à mesa. Nesse período, ficava 3 horas na academia. Eu perdi muito peso, mas na verdade, eu não perdi gordura, eu perdia massa, né? E não tinha um corpo legal que eu achasse assim, nossa, tô com o corpo que eu quero. E foram assim 12 anos me alimentando mais ou menos e treinando muito. Até que eu mudei minha alimentação e passei a treinar menos. E hoje, assim, eu sinto que o meu corpo tá de um jeito que eu queria que ficasse assim. Hoje, aos 40 anos, Daiane pesa 62 quilos e o nível de gordura corporal é baixo. Com saúde, disposição e autoconfiança lá em cima, ela fez do estilo de vida um negócio. A empresária produz e comercializa refeições congeladas personalizadas. E com essa mudança, né, vieram muitas outras mudanças, né, que eu comecei a trabalhar com isso. É tão prazeroso, tão assim, que eu fui me apaixonando por esse estilo de vida, né, que hoje, para mim, é
minha vida mesmo é isso aí, a alimentação saudável, trabalhar com essa questão mesmo. Comer bem e realizar atividade física com regularidade são hábitos que podem ser adquiridos a um preço acessível, comparado ao das doenças que podem ocorrer quando as escolhas não são as melhores. Saúde começa pela boca. Tudo que nós ingerimos vai ter consequências para o bem ou para o mal, dependendo do que a gente ingerir, vai ter as consequências para o nosso corpo. Então, Hipócrates, que é o pai da medicina moderna, que viveu 400 anos antes de Cristo, já falava que sejam os alimentos seus medicamentos e os medicamentos seus alimentos. O problema é que, com o advento da sociedade moderna, as pessoas começaram a ingerir mais alimentos processados, industrializados, e esses alimentos vão trazendo consequências danosas ao nosso organismo. Hoje, se você tem uma alimentação equilibrada e saudável, se você pratica exercícios físicos, se você tem novos estímulos mentais, você aprende uma língua nova ou aprende a fazer um crochê, alguma coisa nova que você não sabe fazer ainda, você começa a evitar ou diminuir 50% de chance de você ter Alzheimer. 50% de chance de ter Alzheimer, só com esses 3 hábitos mudados, mesmo que você tenha um caso dentro da família. Com relação ao câncer de mama, que atinge uma parte das mulheres, se a mulher ela não for obesa, se a mulher ela praticar exercício físico, se a mulher não consumir bebida alcoólica e não fumar, tirando esses 4, ela já diminui em 35% a chance dela de ter um câncer de mama, mesmo tendo casos na família. Ou seja, o estilo de vida hoje ele está relacionado diretamente a doenças crônico-degenerativas. Quanto melhor o teu estilo de vida, mais longe de doenças você vai estar.